população ativa e setores da economia. E nós vamos estudar, né, continuação do conteúdo de população do Brasil. Aí vem a população e os setores da economia. População que exerce atividades remuneradas constitui a população economicamente ativa de um país. Os desempregados, desde que estejam à procura de emprego, também fazem parte da PEA. As crianças, de modo geral, as donas de casa, os aposentados e os idosos que não trabalham, constituem o grupo chamado popularmente população economicamente inativa. Então, essas pessoas não fazem parte da população economicamente ativa do país. O PA de um país se distribui em 3 grandes setores da economia. Quais são eles? Setor primário, secundário e terciário, que nós vamos ver a seguir detalhadamente, né, cada setor. Setor primário. Setor primário é o estágio na qual ocorre a produção a partir dos recursos naturais existentes para a exploração. Normalmente estão ligadas a atividades agrícolas, lavoura permanente, lavouras temporárias, horticultura e etc. Mineração, pesca e silvicultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça e obtenção de outros produtos que sejam eles renováveis ou não. Então, o setor primário é o setor, né, que leva a matéria-prima para os outros setores. Ele é muito importante, é um setor muito importante da economia. Temos o setor secundário da economia, corresponde ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. São a matéria-prima que vai para as indústrias para transformar, né, em bens para ir para o setor terciário. Também fazem parte do setor secundário indústria da divisão automobilística, alimentício, naval, aeronáutica, de tecnologia avançada, informática, construção civil e etc. Então, é muito importante, porque através do setor secundário é que há a transformação da matéria-prima para ser utilizada pela pessoa humana. Temos o setor terciário. É o campo da economia capitalista que mais cresce atualmente e onde se encontram os produtos de maior valor agregado. Caracteriza-se pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca outros setores, onde o foco está nas relações interpessoais. Este é também definido como setor de comércio, prestação de serviços. Aqui é onde se dá a comercialização de bens tangíveis e intangíveis, imateriais, como a oferta de serviços prestados às empresas ou particulares. Então, aqui no nosso município, nós temos alguma área do setor terciário. Quais são eles? A educação, temos o comércio, temos os bancos. Então, todas essas atividades na nossa cidade faz parte do setor terciário, como as pessoas também que trabalham na energia, que trabalham com água, né? Então, faz parte do setor terciário. Aí nós vamos dando continuidade aí, temos o desemprego e o setor informal, que vamos ver detalhadamente cada um. Setor informal. A economia informal envolve as atividades que estão à margem da formalidade, sem firmas registradas, sem emitir notas fiscais, sem empregados registrados, sem contribuir com os impostos ao governo, mas existem vários tipos de economia informal, que vão desde vendedor, ambulantes, a advogado. Então, são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, como a gente conhece aqui, aqueles vendedores ambulantes, que a gente sempre vê. Então, eles trabalham, só que não tem nenhum vínculo empregatício, né, que comprove a sua renda. Então,
eles muitas vezes não têm como provar, né, que estão trabalhando, porque não tem um registro. Então, eles trabalham, mas não tem como provar, né? Tem um setor informal. São exemplos de setor informal, ó, são os vendedores ambulantes nas ruas, os sapateiros, as pessoas que vendem na rua, ó, CDs, que muitas vezes passam aqui na nossa cidade, né, de porta em porta, os vendedores ambulantes. Trabalham, mas não tem um registro do governo. Então, fazem parte do setor informal da economia. Quem está no setor informal? 43% são empregados sem registro em carteira. 33% são trabalhadores por conta própria. 13% são pessoas que trabalham sem remuneração. 9% empregados domésticos sem registro em carteira. 2% pequenos empregadores, que essas funções aí, né, não tem nenhum vínculo de informal. Aí, acompanhando aí, nós temos o desemprego. Corresponde ao termo usado para indicar a parcela da força de trabalho disponível que se encontra sem emprego, né? Aquelas pessoas que não estão trabalhando nem no setor formal e nem no setor informal. Então, é aquelas pessoas que estão desempregadas. Nós temos aí outro item, mulheres e homens no mercado de trabalho. Nós temos aí mulheres que têm taxas de ensino superior mais alta que os homens, mas continuam consideravelmente super representadas no mercado de trabalho, né? Você vê que todas as universidades que você pesquisa, há um número de mulheres maior do que o de homens. Então, as mulheres, muitas vezes, são mais bem capacitadas que os homens. E, no tanto, estão mais fora do mercado de trabalho do que os homens. Nos dias atuais, situações de desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho ocorrem em diversos países do mundo. No Brasil, quanto ao trabalho remunerado, as mulheres ainda estão em desvantagem em relação aos homens, ou seja, as mulheres ainda ganham melhor do que os homens. Ainda há um preconceito em relação à mulher no mercado de trabalho, né? Em muitos lugares ainda ocorre essa exclusão, né? Então, muitas vezes na mesma função, mas com salários diferentes. Os salários das mulheres ainda são, em geral, menores que os dos homens, apesar dessa diferença ter diminuído sensivelmente nas últimas décadas, né? Porque antigamente era muito pior, né? Agora, nas últimas décadas, está começando a se normalizar. Quem sabe um dia nós chegaremos lá, né? E temos nosso salário igualitário ao dos homens. A igualdade entre os gêneros é apontada pelas organizações internacionais como um importante indicador do avanço da democracia e do desenvolvimento social. No nosso meio, nós sabemos que, na realidade, mulheres trabalham muito mais do que os homens, né? Embora não sejam mais reconhecidas. Nós temos aí uma charge para a gente analisar. Vejamos aí. Ó, leu essa notícia, querida? Estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que as mulheres trabalham mais que os homens. Tive tempo ainda não. Ou seja, o homem trabalha na firma, né, ou na roça, ou algum emprego. Quando chega em casa, ele vai descansar, né? E a mulher trabalha também às 8 horas por dia. Aí, quando chega em casa, tem que cuidar de filho, fazer comida, lavar roupa, lavar louça. Então, as mulheres não têm tempo realmente para, né, para nada. Então, baseado nisso, é que sabemos que as mulheres trabalham muito mais do que os homens.